de nosso Senhor Deus neste lugar. Vamos ficar de pé e adorar ao nome do nosso Deus. Você está, feche os seus olhos. Santo, santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós atravessamos a semana e tivemos muitos obstáculos, mas o Senhor foi adiante, liberando, tirando todos os obstáculos da nossa frente, e aqui estamos pela fé na tua casa. Somos muito agradecidos, Senhor Deus, por mais um sábado em nossas vidas. Que o Senhor esteja presente neste templo, que o Senhor possa andar entre nós aqui e possamos sentir o Espírito Santo sobre nós. Perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia! Onde estão as crianças? Coisa mais linda! Vamos sentar aqui, crianças, na frente? Vamos lá?
rostinhos aqui que eu já conheço, né? São meus alunos. Gente, hoje nós vamos aprender um pouquinho, uma historinha que está lá no livro de Marcos. Vamos ver aqui na Bíblia. Jesus cura um paralítico. Hoje, quem pode ser meu ajudante? Davi? Davi está aqui do ladinho. Um momentinho. Isso, Davi, vira assim para ele. Isso. Olha só, Jesus, ele estava passando pela cidade de Cafarnaum. Só que nesse dia foi diferente. Ele não estava pregando no monte, nem em um lugar aberto. Ele estava dentro de uma casa. Só que, como era de costume, Jesus sempre estava muito cercado por pessoas, uns buscando a palavra, outros buscando a cura. E olha só, e ele falava sobre o amor de Deus e a transformação que esse amor pode fazer na vida das pessoas. Naquela cidade, agora a Giovana segura aqui para ti. Naquela cidade tinha um paralítico. E o paralítico, não pode andar. E ele tinha muito desejo de quê? De conhecer a Jesus. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas ainda não tinha visto. Então ele pensou, nossa, se eu pudesse ver Jesus ou tocá-lo, que felicidade eu sentia. Olha, agora, vai, segura. Olha só, ele, graças a Deus, tinha muitos amigos. E esses amigos falaram assim, nós vamos te ajudar a ver Jesus. Então, eles colocaram o seu amigo numa cama, levantaram ele e foram até a casa onde Jesus estava falando. Quando chegaram lá, viram que a casa estava assim, lotada. E eles perceberam que não iam conseguir ter espaço para chegar até Jesus. Então, segura para mim agora. Então, olha só, um amigo dele pensou, se a gente não pode chegar a Jesus dessa maneira, nós então vamos subir no telhado, abrir um buraco no telhado e vamos descer o nosso amigo até Jesus. E foi isso que eles fizeram, Mirela, mostra aí. Olha só, eles abriram e desceram o amigo deles. Olha, foi muita coragem, né? E esse amigo ficou feliz? O paralítico ficou feliz, porque o desejo dele era ver a Jesus. Hoje, nós estamos falando um pouquinho sobre essa história, porque existe na nossa comunidade muitas pessoas que têm essa situação da mobilidade física. Eles, às vezes, não conseguem mexer a perna ou os pés, não é isso? E nós, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer, Giovana, para ajudar os nossos amigos? Levando bem para eles. Levando bem. O que mais, Mirela? Ajudando eles. Ajudando eles. Então, o amor de Deus é só palavras? Não, é ação também. Então, é a gente pensar no que a gente pode fazer para ajudar a esses nossos amigos, mas também fazer, tá certo?
Então, agora a gente vai fazer uma oração e vamos pedir a Jesus que nos dê sabedoria e nos conduza. Vem orar para ti. Posição para a oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, que hoje é um dia especial, que hoje é sábado e que hoje a gente está na casa do Senhor e que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado, porque todo mundo está aqui te adorando e que o Senhor cuida da gente. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Muito bem. O Ministério da Comunicação tem alguns anúncios importantes para trazer para vocês neste sábado. O Ministério da Música convoca todos aqueles que têm um dom especial, que tocam algum instrumento para compor a nossa orquestra. Então, entre em contato com a equipe da música e venha trazer o seu dom para louvar e adorar ao nome do nosso Deus. Classe bíblica com os aventureiros, ela começa agora. Então, as crianças que fazem parte dos aventureiros podem se dirigir à sala dos juvenis, aqui ao lado da nossa igreja. Já começou, então as crianças podem se dirigir para lá. Quarta Kids, nesta quarta, nós teremos uma adoração especial com um pregador muito especial, Lorenzo, que está se preparando aí para trazer uma mensagem sobre Moisés. Então, faça planos para estar conosco nesta quarta-feira, Quarta Kids. E agora temos um anúncio muito especial, Projeto Maná. E eu queria chamar aqui o Alan e a Ju para trazer algumas informações importantes para vocês. Bom dia, Lu. Bom dia, igreja. Estamos aqui representando a equipe da Escola Sabatina para trazer um recadinho muito especial. Amanhã é o dia D. É o dia em que todas as igrejas se mobilizarão para auxiliar a todos os membros a fazerem a assinatura da lição. Então, se você ainda não garantiu o seu pão diário, o seu pão espiritual do ano que vem, não deixe de fazer a sua assinatura amanhã. E, além disso, nós estaremos aqui na igreja de 9 ao meio-dia, auxiliando quem ainda não conseguiu ou tem alguma dificuldade, e também para acolher vocês. Teremos um lanchinho especial, alguns brindes, então não deixe de comparecer e nos auxilie também. De 9 às 12 horas, faremos um call center, receberemos todos os membros e vamos fazer a nossa assinatura amanhã. E um outro ponto, se você tem condições, faça também uma assinatura solidária. Não deixe de presentear quem não tem condições. É um presente que você vai estar dando ao seu irmão. É isso mesmo, vamos juntos para alcançarmos 100% das assinaturas da lição da Escola Sabatina, amém? Vou pedir licença a vocês, que estão aqui presencialmente conosco, para eu poder me dirigir aos nossos amigos e amigas da nossa Igreja Central de Vitória Online. Olá, tudo bem com você? Um feliz sábado. Você que faz parte da nossa comunidade online da Igreja Adventista Central de Vitória, também queremos convidar você para participar desse grande projeto. Você pode acessar o nosso grupo da Escola Sabatina no WhatsApp, vai estar aparecendo na sua tela aí agora, neste momento, o QR Code, e ele também vai ter todas as instruções para você fazer a sua assinatura da lição. Não deixe de fazer, aproveite, porque no Projeto Maná, o que já era barato, que é a lição, fica mais barato ainda. Então, é uma oportunidade a mais para você, além de assinar a sua lição, também fazer a assinatura solidária. E qualquer dúvida que você tiver, tem lá o meu contato no grupo, você pode entrar em contato comigo, e eu estarei à disposição para te auxiliar a fazer a sua assinatura. E
você que participa conosco da nossa comunidade online, acompanha nossas lives, nossos cultos, ao fazer a sua assinatura, você vai ter lá a identificação da sua igreja. Então, identifica a sua igreja como Vitória, o seu distrito como Vitória e o seu pastor como pastor Rafael Duarte. Pedimos uma atenção especial para você não confundir com o centro de Vitória. A nossa igreja é Vitória, distrito Vitória, e o nosso pastor, o pastor Rafael Duarte. Vamos juntos, estamos juntos, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu já garanti o meu. E agora nós temos um convite muito especial. É um ministério, é um projeto que tem envolvido praticamente todos os ministérios da igreja, quebrando o silêncio. E o tema desse ano é perigo disfarçado. Praticamente todos os ministérios estão envolvidos, desbravadores, aventureiros, Ministério da Mulher, Ministério Infantil. Nós nos reuniremos na Praça Oswaldo Guimarães, em Bento Ferreira, uma praça que tem próximo à Unimed, no próximo sábado, às 15 horas. O objetivo deste ano é mostrar os perigos das redes sociais para as nossas crianças e adolescentes. Então, faça planos para estar conosco. Haverá brinquedo para as crianças, pipoca, pula-pula, escorregador, brincadeiras educativas. E o nosso objetivo é conscientizar a todos dos perigos das redes sociais. Façamos planos para estarem todos no próximo sábado, dia 23, às 15 horas, na Praça Oswaldo Guimarães. Vamos assistir agora ao vídeo, nos convidando e nos alertando aos perigos das redes sociais. Um bom sábado a todos. Eles mandaram a figurinha da menina e aí ela começou a ser zoada lá no grupo e a pessoa ficou muito constrangida, né? Só que aí chegou uma pessoa e reclamou com as pessoas que estavam zoando a menina e aí elas pediram desculpas para a menina. Mas é importante saber que o bullying virtual também é crime. Se você vê o bullying, se você compartilha, você também está machucando a pessoa. Se você vê isso e se cala, você também está machucando. Ou seja, bullying é crime, ainda mais online. Se você vê isso, denuncie. Um bom dia a todos, feliz sábado. Estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus e hoje eu quero citar o Salmo 23, né? Davi, quando fez esse hino, esse louvor, Salmo 23, né? Ele falou de quanto que o pastor nos protege, quanto que o pastor nos quer o bem, que ele nos faz repousar em pastagens verdes, restaura-nos o vigor, que ele guia-nos nas veredas da justiça. O cajado de Jesus nos protege. E uma das falas desse hino, desse salmo, que é um hino, né? É que: Senhor, faça o meu cálice transbordar. No salmo, ele fala assim, que Jesus transborde em mim, para que quando eu transbordar da presença do Senhor, né, as pessoas vão ver que eu estou transbordando. É mais ou menos nessa linha, né? Estou transbordando frutos do Espírito. Vamos cantar e adorar o nosso Deus. Inclusive, antes de a gente cantar, cumprimente aí seu amigo ao lado, já dê um bom dia para ele. E bom dia, bom dia. Agora sim, cumprimentando oficialmente. Bom dia, muito bom, feliz sábado.
e que a nossa adoração transborde. Vamos pedir que Deus venha e nos faça transbordar dos frutos do Espírito. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar, e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Vamos pedir que Ele enche a nossa vida. Enche minha vida e não pare. Até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Vamos lá? Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar, e com nossos corações cheios nós iremos adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche a minha vida, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me, enche-me. Pede que hoje o Espírito Santo de Deus transborde o seu coração, que você se encha a ponto de transbordar do amor, da paz, da benignidade de nosso Deus. Transborda-me. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém? Amém. Nós, como ovelhas, nós somos pertencentes ao nosso pastor, e é isso que a gente vai cantar, que nós pertencemos ao nosso rei. No nosso hino,
182 do Inário, para quem gosta de saber até o número, né? Eu vou contar com a igreja com uma coisa. Até agora, eu estou cheio de vontade de ouvir fortemente a igreja cantar. Então, em cada coro, o vocal vai diminuir aqui, ó. Vai tirar o microfone e a gente quer ouvir toda a igreja. Combinado? Em todo coro que a gente vai cantar agora, a igreja vai cantar e o coral vai baixar, o vocal aqui vai baixar de tom e a gente vai ouvir cada voz aqui, cada um ouvindo a voz do lado, inclusive aí. Amém? Vamos cantar. Eu pertenço ao meu rei, ao meu pastor. É ele quem cuida. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. A igreja, fortemente. Eu pertenço ao meu rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem, suavizar qualquer dor, guardará os seus filhos bem sei. Só a igreja. Eu pertenço ao meu rei. Vou pedir 100 instrumentos também. Vem sua lei, junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os santos estarei. A promessa é real, honrará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu rei, a promessa é real, honrará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Vamos repetir o coro? Eu pertenço ao meu rei. A promessa é real, honrará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto nós estávamos ali e ouvindo vocês cantando, que lindo, que maravilhoso. Eu vou pedir para que coloque para mim aqui. Esse hino é muito especial. Parabéns à equipe de louvor que escolheu essa música para esse momento. Nós temos aqui a Ida Lilliard Reed. Foi ela que autora desse lindo hino que nós cantamos agora.
ela escreveu mais de 2.000 canções. Você sabia que você entoa, talvez você nem saiba. E esta canção é uma delas. Essa canção, quando você entoa, ela traz no profundo do nosso ser uma entrega e dedicação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, de novo, só a frase: eu pertenço ao meu Rei. Novamente, 1, 2, 3. Eu pertenço ao meu Rei. É isto. Quando você fala isso, você está ressoando um ato de fé e de compromisso. Fé, eu diria, pela promessa que Jesus nos deu, que em breve voltará. E o compromisso é da pregação da palavra do Senhor, de pregar nos 4 cantos da terra, que Jesus vai voltar em breve. E você pode participar junto conosco deste compromisso missionário. E uma delas é na devolução dos dízimos e das ofertas. Porque quando você devolve o dízimo e a oferta, você está dizendo o seguinte: Senhor, nós estamos juntos nessa empreitada missionária. E Deus faz com pouco muito. Com um pouco de cada um, Ele vai conquistar o mundo e, mais de tudo, as nossas vidas, para nós estarmos juntos com Ele no céu. Você também que nos acompanha através do nosso canal na Igreja Virtual, você também é convidado, junto com a Igreja Central, participar deste momento de adoração. Vai aparecer na sua tela o QR Code ou o nosso Pix, para que você também possa participar devolvendo os dízimos e as ofertas. Neste momento, querida igreja, os diáconos e diaconisas estão autorizados para o recolhimento da oferta, enquanto nós cantaremos Ele Vem. Vamos cantar. Quem canta esse hino sente lá no fundo uma saudade. Saudade do quê? De viver junto com Jesus. Que você agora cante essa vontade de que Ele venha e venha nos buscar. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Você vai fazer? Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Se você também tem essa saudade do pastor, a vontade de viver junto com Jesus, Ele venha nos buscar e nos levar para junto dele. Vamos lá? Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, oh,
você vai fazer quando estiver frente a frente com Jesus. Em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Ó Senhor, quanto nós queremos que o Senhor, como nosso pastor, nos recolha como ovelhas e a gente viva esse dia. Amém. Amém. Que a gente viva esse dia. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos aproveitar também este grande momento para colocar no altar do Senhor alguns pedidos que foram colocados aqui para nós. Nós temos 3 pedidos. Um é um jovem, ele chama Juan. Ele se acidentou com moto, está gravemente ferido. Ele é lá de Cariacica e a família pede oração. E vamos orar pelo Juan. A outra também nós temos orar pela irmã do Davi, Evanilda. Carece das nossas orações, nosso Davi Tomás aqui à frente. E vamos orar uns pelos outros. Também queremos colocar aqui no altar do Senhor a mãe do nosso querido Jajá, Lenilda, irmã Lenilda. Jajá está ali. Estamos orando por ela, viu, Jajá? Em nome do Senhor Jesus, ela voltará a estar aqui com a gente, congregando aqui. Então, queridos, que a nossa igreja possa estar em oração. Existem outros pedidos também na internet, no nosso canal, pedidos variados sobre família, emprego, N pedidos. E nós vamos estar orando aqui, a Igreja Central tem esse compromisso de orar por cada um desses pedidos, e nós vamos fazê-lo assim. Aqueles que puderem se ajoelhar junto comigo neste momento, por favor. Santo, santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santo Deus, nós estamos aqui na qualidade dos teus filhos, pedindo primeiramente perdão dos nossos pecados. Por favor, Senhor Deus, ouve a nossa oração. Pai querido, aqui nós queremos colocar no teu altar os pedidos que aqui foram relatados. Por favor, atenda cada um segundo a necessidade, de forma personalizada, Senhor. Pai querido, nós sabemos também que tem pedidos nos corações dos membros que aqui estão, aqui na nave da Igreja Central. Por favor, cuide de cada um, Senhor Deus. Já somos agradecidos porque o Senhor nos fez chegar até aqui no teu templo. Louvado seja o teu nome por isso. E existem, Senhor Deus, inúmeros pedidos de agradecimentos e pedidos no nosso canal também. Por favor, Senhor Deus, atenda a cada um, conforme a tua vontade, o teu querer. Senhor, também pedimos uma bênção para todos aqueles ofertantes, devolver os seus dízimos e as ofertas, que esses recursos possam ser canalizados, Senhor Deus,
para a pregação do Evangelho. Por favor, e abençoe, alargue as fronteiras de todos os ofertantes, de todo o teu povo, Senhor Deus, para que nós possamos, enquanto o Senhor não vier, iremos progredindo e pregando o Evangelho eterno. Toma mais uma vez, que daqui a pouco o nosso pastor Rafael Duarte entrará e abrirá a tua palavra, que sejamos alimentados novamente pela tua palavra. É o nosso pedido. Perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém. Amém. Uma pessoa resolveu que queria subir uma montanha. E aí, ele então pensando, né, ele inexperiente, ele pensou, bom, acho que eu preciso então contratar uma pessoa experiente, né? E contratou, buscou e achou um especialista, uma pessoa que já tinha escalado montanhas muitas vezes. A pessoa que já tinha passado por muitas coisas. E aí, ele começou a subir uma montanha junto com aquele especialista, com aquele técnico, né? Com aquele profissional. Até que chegou um momento da montanha que, está vendo aquele ali, ó, tem um buraco ali na montanha. Era apenas um pouco mais de 1 metro, mas deu medo porque era muito fundo. E que se ele, inexperiente, tropeçasse, certamente não continuaria com vida. Mas o alpinista experiente já tinha passado para o outro lado. E aí ele ficou com medo, ficou ali do lado de cá, o inexperiente e o experiente do lado de lá. Até que o experiente estendeu sua mão e falou assim: pode segurar, essa mão aqui não falha. Assim é com o nosso pastor, assim é com o nosso querido Jesus. Jesus tem uma mão que não falha. E a gente, na escalada da nossa montanha, da nossa vida, por muitas vezes vem tempestade, vem buraco para a gente ultrapassar, vem dificuldades diversas, pedras no caminho. Mas se a gente segurar a mão de quem? De Jesus, essa mão não falha. Jesus está pronto para te receber de volta, porque muitas vezes a gente sai do caminho, a gente desvia, a gente está com foco na montanha, mas de vez em quando a gente vai para o lado. Ele está pronto para fazer com que você recomece o caminho, retorne aos braços do Pai. Vamos cantar agora, recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero confiar mais na sua mão. Quero segurar na sua mão. E eu sei que com a sua mão eu vou conseguir chegar lá em cima. Amém? Pai, estou aqui, cansado de lutar.
transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, ó Deus, meu clamor, quero recomeçar. Pai, errei outra vez, não esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, tua misericórdia alcançar. Segura na mão dele e pede para te renovar o coração nessa manhã. Vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, ó Deus, meu clamor, dá-me um novo coração. Vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, ó Deus, meu clamor. Ouve, ó Deus, meu clamor. Ouve, ó Deus, meu clamor. Quero recomeçar. Ouve, ó Deus, meu clamor. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Amém. Muito obrigado, louvor. Louvado seja Deus. Quero convidar esta igreja a se colocar de joelhos perante o Senhor Jesus. E nós vamos falar com Ele agora. Aqui estamos, Senhor, no melhor lugar que poderíamos estar esta manhã de sábado, de joelhos perante a maior autoridade do universo, Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para este lugar. Que o nosso coração possa estar disponível para que o Senhor faça morada em nós, para que a semente do Evangelho caia em nossa vida e encontre terra boa, terra preparada para dar frutos para a eternidade, e que possamos estar disponíveis para viver os teus sonhos, que são muito maiores do que os nossos. Neste momento a tua palavra será aberta, que ela seja a voz do Senhor, que ela seja o recado do céu para esta igreja e para todas as pessoas que estão conosco neste momento. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. 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 Muito obrigado, banda. Obrigado, louvor. Igreja Central de Vitória, bom dia. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deixa eu dar uma saudação mais adventista. Feliz sábado. Isso. É muito legal ver você aqui, com seu coração feliz. Está feliz? Sim ou não? Sim. Podemos estar na casa de Deus, que Ele fale conosco. O tempo hoje começou meio nubladinho, mas aqui o sol da justiça está brilhando, não é? Porque Cristo Jesus está aqui. Que bom que você está aqui na casa de Deus.
Minha missão aqui mais uma vez, estamos vivendo e aproveitando e aprendendo a cada momento aqui nessa cidade, conhecendo essa linda igreja, os desafios que nós temos aqui, mas felizes porque eu sei que Deus tem filhos dele aqui. Eu tenho me encantado ao conversar com cada um de vocês, quero conhecer a todos e a gente vai caminhando juntos e será dias muito abençoados. Continue orando por nós, eu sei que vocês têm feito isso, agradeço muito, minha esposa está lá no Rio, organizando questões de mudança, eu estou aqui correndo atrás de apartamento ainda, orem por nós, para Deus abençoar, para que em breve a gente esteja definitivamente em terras capixabas, para a gente poder continuar aqui a nossa caminhada. Então tenha um pouquinho de paciência com a gente, vai dar certo. Antes de nós abrirmos a Bíblia, me permita apenas fazer aquele recadinho pastoral, olho no olho, sabe qual que é, não? Aquele apelo para o seu coração. Olha aqui para mim então, está olhando? Isso aí. Amanhã nós temos um desafio. Amanhã é dia de quê? Dia de quê? Maná. Essa semana vocês falaram de maná na lição da Escola Sabatina, né? Estudaram sobre isso. Mas o nosso maná é nós termos a Bíblia na mão e a lição da Escola Sabatina. Amigos, a lição da Escola Sabatina é uma benção. Adventista, crente, tem lição na mão. Porque é um curso de teologia que você tem a oportunidade de fazer, é a união da nossa igreja, é o mesmo tema estudado aqui, está estudando no mundo inteiro, sabe? A gente poder compartilhar a palavra de Deus, é maravilhoso. E não tem como você não ter o maná na mão, disponível na sua frente, para que você possa participar. Então, o meu apelo pastoral para você é amanhã, você fazer aí a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Entre em contato ali na CPB, nós temos vários canais disponíveis para que você possa colocar, projetomaná.cpb.com.br, você vai fazer a lição, coloca lá, Igreja de Vitória, Igreja Central de Vitória, pedir o nome do pastor, coloca, pastor Rafael Duarte, pastor, mas apareceu o nome de outro pastor, não tem problema, vai cair aqui mesmo, mas a ideia é que tenha você aqui colocando na sua igreja, Igreja Central de Vitória, para a gente poder estar juntos, e eu vou fazer um apelo também para a internet, eu já vi aqui a Ju fazendo, e muito legal, mas olha, tem muita gente. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Olha aqui. Ano passado, a Igreja Central de Vitória foi a igreja que mais assinou lição da Escola Sabatina no Brasil. Amém, não? Já pensou? Tive que contar isso. Você, a igreja inteira assinou, mas nós tivemos mais de 2.000 pessoas da internet que assinaram. Impressionante isso, né? Então eu quero convidar você também da internet a fazer a sua lição, vai chegar na sua casa, para você poder compartilhar. É o momento de nós estarmos juntos e continuar. Esse ano a gente vai continuar aí, amigo. Uma benção, porque ter lição na mão é uma igreja abençoada espiritual. Combinados? Posso contar com você? Sim ou não? Isso, quero sentir firmeza da minha igreja. Qualquer dificuldade, nos procure, a gente aí para poder ajudar. A nossa direção da Escola Sabatina, seu professor pode te auxiliar, tá? Segundo recado. Mês de setembro é um mês muito importante para a Igreja Central de Vitória. É o mês que estaremos tendo o batismo da primavera. Eu tenho um sonho. Meu sonho é ter batismo aqui todos os sábados, em setembro. Na verdade, eu estou muito feliz, porque hoje eu vou inaugurar esse tanque. Estou emocionado. Feliz da vida. E quero estar aqui muitas vezes. E nós estaremos, né, pastor Samuel, ali organizando, para que em setembro nós temos muitas pessoas se entregando a Jesus. Então, se você está se preparando para o batismo, se você sente o desejo de se batizar, me procure o pastor Samuel, procure um dos anciãos e nós vamos ajudar você a tomar a sua decisão e nós teremos um mês de setembro abençoado. E aí nós teremos no finalzinho de setembro a primeira semana de oração da nova igreja. E vai ser uma semana de oração poderosa, amém não? Pastor Irã Calbermato, presidente da União, será o nosso orador, estará aqui conosco todos os dias. Nós teremos aqui a presença do grupo Fastes cantando para a gente. Vai ser benção. E você vai se preparar para estarmos aqui adorando o Senhor juntos, tá? Então se prepare para isso. Terceiro e último apelo. Amigos, esse é o terceiro, correto? O terceiro sábado que nós estamos aqui na nova igreja. É isso? Tirando a inauguração, terceiro sábado. Então é tudo novo mesmo, gente. Vai sentir um pouquinho de poeira, faz parte. Estamos organizando a igreja, está tudo certo. Só que a gente precisa continuar. A gente precisa estruturar, tem muita coisinha para fazer. Por isso a gente vai continuar precisando de você, do seu apoio, da sua disposição, da sua oferta, da sua ajuda, para que essa igreja continue fazendo a vontade de Deus. A gente precisa estruturar as salas infantis, as classes dos adultos, tem muita coisa. Eu preciso de vocês, porque nós fazemos parte da igreja de Deus. E que bom que Deus escolheu você. Pronto, recados dados. Vamos para a palavra? Sim ou não? Pega a sua Bíblia aí.
E Deus tem um recado para você hoje em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O sermão de hoje, ele faz parte de uma série de sermões que Deus me deu a oportunidade de escrever há um tempo atrás. Que eu coloquei o título dessa série, Coadjuvantes. Essa é uma série de sermões baseados, preste bem atenção, em personagens bíblicos que são pouco falados ou pouco conhecidos. Geralmente você escuta muitos sermões sobre José, sobre Davi, sobre Moisés. Mas a Bíblia não é feita só desses personagens. A Bíblia é feita também de muitos outros personagens que às vezes não é um protagonista da história, mas ele está ali. E a sua maneira de conseguir conduzir também tem lições importantes para a gente. Positivamente, negativamente, está ali para nos ensinar algo. E a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esses personagens aí nos próximos sermões de sábado. Pode ser? E hoje a gente vai aprender sobre um coadjuvante. Eu espero que ele seja bênção para você também. Livro de Atos. Eu costumo dizer que é Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, capítulo 15. Atos 15, versículo 36. Atos, capítulo 15, versículo 36. Vou ler na NVI, mas acompanhe aí na sua Bíblia também. Atos 15, 36 diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé, porém, queria levar João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, os abandonando na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então eles tiveram um desentendimento tão sério. Em algumas versões diz assim, tal desavença. É assim que está assim, não? Na sua Bíblia? Eles tiveram tal desavença. E você sabe o que é tal desavença, né? Tal desavença é... Ok. E eles tiveram tal desavença que se separaram. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Olha aqui para mim. Vamos tentar entender um pouquinho essa história. Preste bem atenção, tá? Como é que eu gosto de trazer as mensagens? A gente vai sempre analisar o texto, entender o contexto e tirar as lições. Mas você precisa estar bem ligadinho para você não perder os detalhes, porque essa história é cheia de detalhes legais. Me ajude aqui. Aparecem 4 personagens nessa história. Reconheceram? Vamos lá? Quem são eles? Paulo. Quem mais? Barnabé. Quem mais? Quem? João, chamado Marcos, ou João Marcos. E tem mais um. Silas. Então vamos lá. Paulo, Barnabé, João Marcos, Silas. Desses 4, eu posso dizer que 3 são mais conhecidos. Quem são eles? Paulo, Barnabé e Silas. Tem um menos conhecido. Quem é esse? João Marcos. Quem é João Marcos? Quem é João Marcos? João Marcos é um jovem. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, ele era um dos primeiros cristãos. Ele veio da tribo de Levi, então ele era de família sacerdotal. E Barnabé, ele foi muito importante para a igreja. E da família de Barnabé, era uma família de oração. A casa de Barnabé e da sua família era uma igreja, onde os cristãos se reuniam. Lembra quando Pedro estava preso? E a igreja orava, lembra dessa cena? Se orava onde? Na casa da mãe de João Marcos, irmã de Barnabé, que era uma casa de oração. A mãe de João Marcos era uma mulher... Abre aí a sua Bíblia, só vira as páginas um pouquinho. Primeira vez que aparece João Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Olha essa cena, só para você relembrar aqui. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Quem era Maria? Mãe de João, chamado Marcos, mãe de João Marcos, onde muita gente se reunia e estava orando. Atos 12, verso 12, mostra que a casa de João Marcos era uma casa de
oração, porque ali era a igreja que o povo se reunia naquela época. Então João Marcos, ele cresceu de um ambiente espiritual onde ele tinha muita vontade de fazer a obra de Deus. Era um homem de Deus. Mas ele não começou bem. Na verdade, ele começou bem, mas ele teve um percalço no caminho. Quem era João Marcos? João Marcos, além de ser sobrinho de Barnabé, além de ser filho de Maria, João Marcos foi o primeiro jovem que escreveu um evangelho. Esse João Marcos é o autor do livro de Marcos, o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. E sabe o que é mais engraçado? Não sei se para a internet eu posso sair daqui para cá, acho que eu posso, né? O mais engraçado de Marcos, preste bem atenção, olha para mim, é que Marcos não andou com Jesus, Marcos não conheceu Cristo. Mas ele foi o primeiro que escreveu acerca de Jesus, porque ele ouvia os sermões que Pedro pregava. E o Espírito Santo inspirou a mente de João Marcos para que ele escrevesse o livro de Marcos. O livro de Marcos, ele é tão importante que geralmente num país onde o evangelho está chegando, o primeiro livro a ser traduzido para a língua daquele país é o livro de Marcos. Porque ele é pequeno, tem poucos capítulos, e ele é uma base para os outros evangelhos chamados sinóticos, que são os evangelhos de Mateus e de Lucas. Está claro isso aqui, amigos? Vou te dar só mais um detalhe. O livro de Marcos tem 660 versículos. Guardou? De 660 versículos, 600 estão repetidos no livro de Mateus. Você vê a importância do livro de Marcos para a teologia do evangelho. E ele era um jovem que começou a sua jornada ouvindo a sua mãe orar e vendo Pedro pregar de Jesus. E se apaixonou por Jesus a ponto de escrever sobre ele inspirado pelo Espírito Santo. Está claro, né? Mas o que aconteceu lá na briga? Porque teve uma briga entre Paulo e Barnabé. E qual era o motivo da briga? João Marcos. Por que teve essa briga? Teve essa briga porque Paulo com Barnabé, depois que eles voltaram de Antioquia, vou explicar um pouquinho mais sobre isso, eles foram fazer a primeira viagem missionária. Lembra disso? E na primeira viagem missionária de Paulo, quem foi? Paulo, Barnabé e João Marcos. O sobrinho foi junto. Só que olha o que diz o capítulo 13, versículo 13. Olha aí, guarda comigo o texto. Vai ficar claro para você porque que nós estamos entendendo essa história. Atos 13, versículo 13, assim. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. Mas João fez o quê? Os deixou ali e voltou para onde? Voltar para Jerusalém significava que ele fez o quê? Voltou para casa. Desistiu. Desertou. Sabe o que eu fico imaginando aqui? É porque assim, ó, as viagens missionárias não era fácil. Paulo e Barnabé eram boa companhia, mas não era fácil ser companhia dele, porque Paulo pregava na praça, prendiam Paulo, levava Paulo para a cadeia, Paulo apanhava, e aí soltava Paulo, ele voltava a pregar de novo, não era assim? Então eu acho, entre nós aqui, que João estava um dia ouvindo Paulo pregar, e Paulo falou assim, eu vou para uma viagem missionária. E o que Paulo falou? Eu vou também. O que João Marcos falou? Eu vou também. Só que chegou da viagem e descobriu que nem tudo são flores. De que às vezes você escuta algo e fala, pode deixar que eu vou viver isso, mas chega na hora, sei lá, dá saudade da mãe, fica com medo, e ele voltou para casa. É aquele momento que você fala assim, não dei conta. Sabe aquele momento, não dei conta? Foi o que João Marcos fez. Ele era jovem. E ele volta. Só que quando chega agora no capítulo 15, eu estou no capítulo 13, certo? Quando chega no capítulo 15, Paulo e Barnabé tomam uma decisão. Qual a decisão que eles tomam? Nós vamos voltar para fazer e visitar as igrejas que nós abrimos. Então eles estão começando o que é chamado de segunda viagem missionária. Está claro? Marca o encontro, vamos para o porto pegar um navio para poder ir para a segunda viagem missionária. Quem está? Paulo, com a sua malinha. Chega Barnabé com a sua malinha. E do lado de Barnabé, quem está junto? João Marcos. E o que Barnabé fala? Vai com a gente. E o que Paulo fala? Vai não. Por que Paulo não quis levar João Marcos? Por quê? Porque ele já foi. E agora, e não deu certo, sabe? Então assim, eu não julgo Paulo, vou ser bem sincero. Porque imagina, você é empresário. Aí você contrata um funcionário para uma função muito importante.
Está começando a sua empresa, você precisa de alguém para ser o seu gestor. Ele começa a trabalhar com você, no primeiro problema da empresa, ele pede demissão e vai embora. Aí passa 6 meses, você abre a vaga de novo para a mesma empresa, e a pessoa que vai lá pedir, entregar o currículo é quem? A pessoa que já foi e que desistiu. Você contrata? Sendo bem sincero, você contrata? Só se for. Se não tiver jeito mesmo. Mas foi isso que aconteceu com João Marcos. João Marcos está ali. E agora, Paulo e Barnabé falam assim, olha, Barnabé fala, eu vou levar ele. É meu sobrinho, é jovem, eu vou levar. E Paulo fala, não vai não. E aí chega um ponto que a desavença é tão grande, que um meio que fala para o outro assim, ou eu, ou ele. Barnabé fala para Paulo, ou ele vai com a gente, ou eu não vou com você. E Paulo fala, então você não vai. E Paulo vai com Silas. E Barnabé, diz o texto, você leu o texto lá? Barnabé viaja com João Marcos para onde? Para Chipre. Onde era Chipre? A terra de Barnabé. Era Barnabé de Chipre. O que Barnabé faz? Volta para casa. Paulo demitiu Barnabé. Por causa do João Marcos. E você fala, pastor, mas que coisa, né? O que está acontecendo aqui? Por que chegou nesse ponto assim? Preste bem atenção, deixa eu ver se... tentar explicar melhor. Barnabé foi a primeira pessoa que acreditou em Paulo. Você lembra que Paulo se converteu? Você lembra que quando Deus apareceu lá, o servo de Deus não quis nem ir visitar Paulo, com medo. E aí Paulo fica 3 anos no deserto, lendo sobre Cristo, aprendendo sobre Cristo. 3 anos depois, Paulo volta para Jerusalém. Quando ele chega, somente uma pessoa acredita nele. Quem? Barnabé. Barnabé encontra com Paulo. Paulo, estou aqui convertido. Eu quero me unir aos cristãos. E os cristãos fugindo de Paulo, com medo de Paulo. E aí Barnabé fala, não, vamos comigo. E aí vai Barnabé nos esconderijos dos cristãos com Paulo. Barnabé chega, bate na porta. Pedro abre a portinha da porta. Senha. Barnabé dá senha. Contrassenha. Então é você mesmo, abre a porta. Na hora que abre a Paula está Barnabé, a porta está Barnabé e fecha a porta. Porque Paulo, quem era Paulo? Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, que era a pessoa que matava crente. Agora está Barnabé e Paulo do lado, crente fugindo pela janela. De medo daquilo que estava acontecendo. Mas aí Barnabé fala, gente, tranquilo. Ele converteu, ele é meu irmão, é seu irmão. Mas o povo falou assim, vai que não converteu nada. Como é que eu vou colocar o cara que matava a gente dentro da nossa casa? Não pode. E aí Paulo olha e fala, não está legal, né? E aí Paulo vai para a cidade e prega. E ninguém converte, ninguém escuta Paulo. E aí o povo fica na casa pensando o que fazer com Paulo. Aí o povo pensa, Paulo tem que ir embora. Paulo não pode ficar aqui. E aí Paulo volta, quando Paulo volta, o povo pensando como é que ia falar para Paulo que não podia ficar. E aí Paulo fala assim, Deus já apareceu para mim e já falou que eu tenho que ir embora. E Paulo vai embora e fica 7 anos em Tarso. Olha aqui para mim. Sabe quantos anos Paulo ficou na geladeira? 10. 3 no deserto e 7 em Tarso. Até que Barnabé é enviado para uma viagem para Antioquia, onde tinha crente junto, reunido. E Barnabé vê que a igreja está crescendo tanto em Antioquia que ele pensa, eu preciso de ajuda. O que Barnabé faz? Pega um barco, viaja meses para chegar na cidade de Paulo, para trazer Paulo para ir trabalhar com ele. Quem acredita em Paulo? Barnabé. E agora na segunda viagem missionária, os dois têm um desentendimento. Você fala, poxa, tem muita coisa acontecendo aqui. Barnabé volta com João Marcos, Paulo vai com Silas para a viagem, acontece toda aquela cena, Paulo é preso, converte o carcereiro, acontece tudo aquilo nessa viagem e Barnabé continua com João Marcos. Pastor, e aí, termina assim a história? Não, porque tem mais um verso. E deixa eu ler mais um verso com você. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler a partir do verso 9, na verdade. Preste bem atenção nesse texto, a partir do versículo 9. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Diz assim, vou ler para você.
Paulo escreve uma carta para Timóteo, que era filho na fé de Paulo, e diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. E por favor, traga junto contigo quem? Marcos. Quem está falando aqui? Paulo. Me traga Marcos com você. Porque Marcos é o quê? Muito útil para o meu ministério. E aí no verso 13 ele diz: quando você vier, traga também a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Trode, meus livros, especialmente os pergaminhos. Quando Paulo está preso, ele escreve uma carta para Timóteo e ele fala: Timóteo, vem me visitar logo e me traga 3 coisas. Me traga minha capa, que eu estou com frio. Me traga livros, porque eu preciso estudar. Mas me traga também João Marcos. Lembra de João Marcos? Me traga João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha para mim. João Marcos começou bem, numa família de oração. Teve um dia mau na sua desistência, mas ele terminou bem, sendo muito útil para o ministério de Paulo. Por que teve isso aqui? O que nós aprendemos com isso? E aqui eu quero tirar 3 lições para a gente. E eu queria que você entendesse isso. E que Jesus fale com você como falou comigo. Porque hoje é dia de recomeços em nossa vida, em nome de Jesus. Primeiro, todo mundo, em algum momento, vai ter um dia mau. Na verdade, a Bíblia fala que nós temos que agradecer a Deus pelo dia mau. Na verdade, o texto bíblico nos ensina que vai ter momentos em que a nossa vida vai passar por um ponto de virada. E que às vezes nós vamos ter que reconhecer algumas coisas e ser transformados de alguma maneira, que vai nos ensinar algo. João Marcos era muito jovem e ele errou. Mas João Marcos entendeu que o dia mau também é um dia de transformação, sabe? Que o dia mau também é um dia de mudar de vida. Eu fiz uma listinha aqui de dias maus. Dias maus que você pode estar enfrentando. Qual é o dia mau, pastor? Eu vou falar para você. O dia mau pode ser o dia em que o seu sonho ruiu. O dia mau pode ser o dia em que o seu castelo desmoronou, que você sonhou tanto, mas os seus sonhos ruíram. No dia em que você viu aquilo que você sonhou a vida inteira dar errado. Aquilo que você custou a vida inteira sonhando, imaginando, idealizando. Daqui a pouco você olha e vê aquele sonho indo por um ralo abaixo. E esse momento você parece que tem que acordar para uma realidade de que aquilo que era sonho não virou realidade. E que agora a realidade é outra. O dia mau pode ser o dia em que você admite que aquilo que você investiu não deu certo. E às vezes você investe, não é só dinheiro. Às vezes você investe a tua vida. Você investe o teu coração. Aquilo que você investiu de maneira emocional, de maneira social, afetiva. E você percebeu que você perdeu tudo. O que fazer quando isso acontece? O que fazer quando chega nesse ponto? Sabe outro dia mau? O dia em que você tem que reconhecer, e isso é muito difícil. O dia que você tem que reconhecer que tomou uma decisão errada. Porque quando você toma uma decisão errada, muitas vezes você demora para entender que tomou uma decisão errada. Ou não quer entender. Eu mudei de cidade, foi uma decisão errada. Eu mudei de emprego, eu estava no emprego há anos. Mas surgiu uma oportunidade para uma aventura, e aí você falou assim, eu vou sair para uma aventura, e aí você olha agora e deu tudo errado, e a empresa quebrou, e aí você tem que reconhecer, eu tomei uma decisão errada. Sabe o que mais que é um dia mau? Um dia em que você constatou que não deu conta. Que foi o que João Marcos teve. Ele saiu para uma viagem para ser missionário e descobriu no meio da viagem que aquilo não era para ele, que o dom dele era outra coisa. E ele decide ir embora. E o dia é difícil, é o dia que você tem que olhar para as pessoas que estão com você e falar assim, eu não dou conta, eu preciso recomeçar, eu vou ter que voltar lá. E é difícil quando isso acontece, é ou não é? Quer ver mais um dia mau? O dia que você comete um pecado.
que ele é bonito aos seus olhos e você olha e fala assim, ninguém vai descobrir. Ou então que o diabo apresenta aquela tentação que parece tão linda, mas depois que você cai, ele vem te dar uma rasteira e vem no seu ouvido falar que você não presta, que você nunca será perdoado, que você não será aceito por Deus. Um dia em que você reconhece que você de fato é um lixo pecador. E isso é muito difícil. Eu poderia citar muitas outras coisas. Dia do abatimento por uma tragédia. Dia em que passou pela experiência da traição, da maldade. Dia da falência múltipla. Dia em que você admite que está escravizado pelo vício. Dia que você reconhece que foi abusado. Dia em que você chega no fundo do poço. São dias que você não quer lembrar. São dias que você fala assim, eu não queria que esse dia acontecesse, mas ele aconteceu. E você tem duas decisões quando dias assim acontecem. Existem duas coisas, igreja, que você pode fazer quando dias como esse acontecem na sua vida. Uma é desistir, se afundar ainda mais e achar que o dia mau representa a tua história. Uma das decisões é você olhar para aquilo que está acontecendo e pensar, eu cheguei no fundo do poço e daqui não tem solução. Daqui não tem mais vida, acabou para mim, eu desisto. Ou a segunda opção é no dia mais difícil da tua vida, olha para mim. No dia em que você tem que reconhecer algumas coisas que você não gostaria. Você entender que o dia mau também podem ser oportunidades de Deus para recomeçar a tua história pelo poder do Espírito Santo do Senhor. O que você faz no dia mau? João Marcos enfrentou o dia mau. Mas ele entendeu que você não é o reflexo desse dia. Esse dia é uma foto. A tua vida é um vídeo muito maior. O que está representando você? Está claro? Sim ou não? Segunda lição. Olha para mim. Você precisa entender também que ninguém, olha aqui, ninguém sai do dia mau sozinho. Se está difícil demais, você precisa de alguém que acredita em você. No caso de João Marcos, teve duas pessoas que acreditou nele. Deus, que deu para ele novas chances. Sim ou não? Mas teve outra pessoa. Quem foi? Barnabé. Te pergunto, igreja, João Marcos teria saído dessa vida, dessa situação, e ter continuado a ponto daquele menino que errou, que abandonou o caminho, ser para Paulo muito útil para o ministério. Na verdade, João Marcos foi uma referência para a igreja cristã. Ele teria chegado neste nível se não fosse Barnabé? Não. Olha para mim aqui. Todo mundo precisa de um Barnabé. Talvez hoje você precise de alguém que vai te abraçar e falar assim, eu estou contigo. Vamos junto. Ou talvez hoje Deus está chamando você para ser Barnabé na vida de alguém. De olhar para alguém que não está conseguindo sozinho, está difícil, sabe? Alguém que está numa situação que você olha e fala assim, ninguém mais acredita nele, ele está desacreditado. Mas Deus chamou você para ir lá, para se preocupar, para pegar o telefone, ligar para aquela pessoa e dizer assim, olha, eu estou com você, eu vou aí onde você está, eu vou tirar você daí. Do fundo do poço ninguém sai sozinho. Quem pode ser o Barnabé da tua vida? Pode ser um irmão da igreja, sim ou não? Pode ser um familiar seu? Pode ser um psicólogo? Pode. Pode ser o pastor? Pode. Mas uma pessoa você sempre vai ter, Cristo. Mas além de Cristo, Ele vai escolher alguém para ajudar você. Mas busque ajudar. Não aceite ficar como está. Deus tem muito mais. Você vai poder continuar sendo muito útil para a causa do Senhor. Mas você precisa sair daí. E acredite nisso. Terceira e última lição. Olha para mim. Igreja querida Central de Vitória. Escute o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Eu falei uma frase semana passada e espero que você tenha lembrado dela. Qual foi a frase tema da semana passada? Tudo
que Deus faz é para salvar. Lembra dessa frase? Vou falar de novo. Qual que é a frase da semana passada? Tudo que Deus faz é para... Então vou falar a frase dessa semana. Todo dia é dia de recomeçar. Você está vivo? Você está vivo, irmão? Está vivo, sim ou não? Então recomeça. Acabou não. Ah, mas estão dizendo, pastor, que não tem mais jeito. Não acabou. Você tem Deus. E Deus vai mandar anjo para a tua vida. Você da galeria, não acabou não. Deus está contigo. Você vai recomeçar em nome de Jesus. Só não desiste, tá? Continua. Continua a caminhada. Continua buscando. Uma última história rápida. Há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo uma semana de oração jovem numa igreja lá no interior de São Paulo, em Hortolândia. E a semana jovem me marcou muito. Eu era solteiro na época ainda. E eu lembro que eu estava pregando. Quando foi, acho que na quinta ou na sexta-feira, não lembro. Eu vi que um senhor entrou, sentou no último banco da igreja. E eu pregava, e tudo que eu falava, ele chorava lá. E isso me marcou. E eu olhava para ele, e ele olhava para mim e chorava. E eu pregava, e eu lembro que eu fiz um sermão sobre Jacó. Um sermão que eu falo que o sol da justiça ainda pode brilhar na tua vida. E eu não vou pregar esse sermão aqui, mas eu lembro que ele ficou muito emocionado. No final do culto, eu fui cumprimentar, e ele falou: pastor, eu poderia conversar com você? Eu falei: pode. E eu lembro que eu conversei com ele, depois eu pedi autorização para contar a história dele, ele me autorizou. Aquele rapaz, aquele senhor, não era crente. Ele estava casado há 25 anos, tinha 2 filhos lindos, bem sucedido, um bom empresário. Mas nessas perspectivas da vida, ele acabou se envolvendo com outra pessoa virtualmente. Na época do Facebook estava em alta, ele começou a conversar com outra pessoa pela internet. Ele nunca viu a pessoa, diz ele que nunca se encontrou com ela pessoalmente, mas começou a conversar com ela pela 25 anos de casado. Um dia ele saiu para trabalhar e deixou o computador ligado com o Facebook aberto. A esposa foi mexer, encontrou o Facebook e viu as mensagens dele. Quando ele chegou em casa à noite, as roupas dele estavam na rua, literalmente. Ele não estava entendendo, bateu a palma, a esposa atendeu e falou assim: a partir de hoje você não é meu marido mais. Vai ficar com ela. Nós não queremos saber de você. E ele chorou, reclamou, pediu para conversar, mas ela não quis. E ele pegou a malinha dele, as roupas da rua, botou na mala, botou no carro. E foi para o boteco beber. Sentou no bar para beber. E o bêbado que estava sentado na mesa, que já estava ali há um tempo, alcoolizado, falou: o que está acontecendo, rapaz? Você está batido? O que foi? E ele, chorando, contou o que aconteceu. Sabe o que aquele bêbado falou? Olha isso. Aquele bêbado falou para ele assim: olha, desculpa, mas se você quer a solução do seu problema, você está no lugar errado. Não é aqui que você vai resolver. O bêbado falou para ele: você tem que ir para uma igreja. Ele falou: que igreja? Eu não gosto de igreja. Eu falei: vai para a igreja. Que igreja? Ele falou assim: eu estava vindo para cá e eu passei, tem uma igreja ali no final da rua que está aberta. Vai lá na igreja. E o cara falou: como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu nunca fui na igreja. Ele falou: vai na igreja. E ele pegou e foi. Pegou o carrinho dele, parou, igreja aberta, semana de oração. Sentou no fundo do culto, começou a ouvir a mensagem. E chorava. E eu fiquei ali depois umas 2 horas conversando com ele, e a gente pensando em alternativas e tal, e orei com ele. No sábado eu preguei o último sermão, ele foi na igreja, escutou o sermão, ele lembrou que quando ele era criança ele tinha sido desbravador. E aquilo marcou a vida dele, e ele cresceu, e eu orava por ele, e depois eu perdi o contato dele. Quando foi uns 5 anos atrás, eu já casado e tal, eu fui com a minha esposa na mesma igreja pregar num sábado de manhã. Comecei o sermão, e quando eu entrei para pregar, quando eu estou olhando para a igreja, quando eu vejo no meio da igreja, quem estava sentado? Ele, chorando de novo, emocionado. Preguei, no final do sermão ele foi lá atrás de mim. E ele falou: pastor, lembra de mim? Eu falei: lembro.
Pois eu quero te apresentar uma pessoa. Falei, é? Pastor, essa aqui é a minha esposa. E esse aqui são meus 2 filhos. Depois daquela nossa conversa, Deus reconstruiu meu casamento. Deus me deu o perdão dos meus filhos. E Deus me deu uma nova vida ao lado dele. Por causa de um bêbado na mesa do bar, que mandou ele para a igreja. Porque Deus é especialista em recomeços. Igreja querida, todo dia é dia de recomeçar. Você tem que recomeçar. Hoje um jovem vai recomeçar. Você vai ouvir uma mensagem musical agora, instrumental. E pela primeira vez eu vou ter a alegria de entrar neste tanque. Mas prepara, Deus ainda tem um convite para você hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Amém. Muito obrigado. Já descobri meu lugar favorito aqui na igreja, tá, pastor Samuel? No dia 29 de setembro de 2001, eu fui batizado. A água estava fria, estava um dia chuvoso, tinha faltado água na cidade, tiveram que encher o tanque no balde. Mas eu batizei. E aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Na verdade, foi o primeiro dia da minha nova vida. Hoje é 16 de agosto. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida, Eric. Parece que os parentes dele estão aqui. Eu queria chamar, por favor, os parentes do Eric, os pais, acho que estão aqui. A avó também. Parece que a avó veio de longe para vir acompanhar. E eu vou pedir para o Ministério Jovem da igreja ficar aqui para receber este novo filho da família de Deus. Amém. O Eric, você está vendo a sua família aqui? Mas na verdade, todo mundo que está aqui também faz parte da sua família agora. Você faz parte da grande família de Deus. Louvasse o nome do Senhor pela tua vida. Que esse dia seja marcante para você. Deus sabe tudo e todas as decisões que você teve que tomar para estar aqui. Vale a pena. Sempre vale a pena. Só não desiste, tá? Nunca mais. Você é de Jesus e é dele para sempre, até ele voltar. Hoje você vai receber um certificado de batismo. Daqui a alguns dias, Jesus Cristo volta e você vai receber a coroa da vida. Essa é extraordinária também. Vamos juntos participar desse momento com o Eric? Vocês me ajudam? Orem comigo, por favor. Grande Deus, eu estou muito grato ao Senhor por estar na Tua presença nesta manhã de sábado. Porque o Senhor já falou em nosso coração de que é possível recomeçar sim. O Senhor sempre vai ter uma nova história para aqueles que dão passos em direção ao Senhor. Hoje o Teu filho, esse jovem, dá um passo na sua direção. E eu sei que o Senhor dá 1 milhão de passos na direção dele, para recebê-lo agora, para que nada, nem ninguém, tire o Eric das mãos de Cristo Jesus. Querido Eric, é com muita alegria no meu coração, com festa no céu, com festa nessa igreja, que porque os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, porque Ele escreve agora o seu nome no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Esse abraço molhado assim, sabe, de batismo, mas também com lágrimas, com emoção. É como o abraço de Jesus, que quer nos receber, que quer nos acolher todos os dias. Jovens, dê as boas-vindas ao novo jovem adventista da Igreja Central de Vitória. Eu vou quebrar o protocolo, amigos. Uma salva de palmas, né? Eu acho que é festa. A gente tem um presentinho aqui do Ministério Jovem para você. Benção, benção, benção. Enquanto o Eric recebe os cumprimentos aqui da juventude, eu vou chamar a Karen aqui. A Karen vai louvar a Deus com um hino lindo.
Eu já orei aqui pelo Eric. Mas olha aqui para mim agora. Olha aqui. Eu tenho que fazer oração por mais alguém. Eu acho que eu tenho que fazer oração por mais alguém aqui. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu só não sei quem. Mas tem mais uma pessoa que está aqui hoje, que precisa desse recomeço de Deus. E se for você, enquanto a Karen começar a cantar, eu vou te convidar a ficar em pé e vir aqui. Mas hoje é dia de salvação nesta igreja. E se o Espírito Santo trouxer você, esquece todo mundo, só vem você e o Espírito Santo. E a gente vai estar aqui para receber você. Mas hoje, se Deus te chamar, amigo, vem. Quem é a primeira pessoa que vai tomar coragem? Amém? Então vem. Se o Espírito Santo chamar, você vem. Escute esse hino. Enquanto você escuta, vem cá. Dê um passo em direção ao Senhor. Quem é o primeiro? Vem? Amém. Quem é o segundo? O Espírito Santo, amém. Então vem. Enquanto Cristo te chama, filho, recomece em nome de Jesus. Escute esse hino. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Escute, é para você. Então vem. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se essa é a sua oração hoje, o Espírito Santo vai continuar insistindo com você. Mas se ele te chamar, amigo, não diz não. Só vem. Ainda há tempo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero
Fica ali em pé. Obrigado, Karen. Que bom que você veio. Que bom que você tomou essa decisão. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Grande Deus, aqui estamos em pé, na presença do Senhor. Reconhecemos que muitas vezes passamos pelos dias maus. E eles são dolorosos e muitas vezes destrutivos em nossa vida. Destrutivos para nós, mas não para o Senhor. O Senhor pode fazer a nossa vida recomeçar, se aceitarmos a tua mão, se aceitarmos a tua bênção. Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoe esta igreja agora, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada pessoa que nesse momento, ó Deus, encontrou esta mensagem, entendeu essa mensagem, entrou em sintonia com ela e entendeu que precisa desse recomeço que o Senhor pode dar. Ó Deus, realize um milagre em nossa vida. Dirija os nossos passos, nós não conseguimos sozinho. Eu posso estar falando para alguém, Deus, orando com alguém agora que se sente no fundo do poço. Mas não existe fundo do poço para o Senhor. Não tem nenhum lugar que o Senhor não pode nos alcançar, não pode nos resgatar, não pode nos libertar. Então neste momento, nos tire do mal que nos aprisiona e nos coloque em pé em cima da rocha viva que é Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor. É a minha oração. E ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.